Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a alimentação ayurvédica, né? Que é um tema que as pessoas têm muita curiosidade, me perguntam. E aí eu resolvi fazer esse vídeo e lá no blog tem um texto dedicado para esse tema, tá? Então, para quem me acompanha, para quem já conhece o Ayurveda, sabe que a digestão dentro do Ayurveda tem um papel protagonista para a manutenção da nossa saúde e também para a nossa imunidade. E quando a gente fala e pensa em digestão, a gente não pode deixar de falar e pensar na nossa alimentação também. Isso porque o que a gente come, a quantidade que a gente come, a forma que a gente come, tudo isso vai influenciar como a gente consegue digerir esses alimentos. E a alimentação e a nossa digestão, elas devem estar em pleno equilíbrio para que os nossos tecidos, eles possam conseguir absorver todos os nutrientes existentes ali nos alimentos que a gente ingere durante as nossas refeições, né? Bom, então a medicina indiana, ela tem um olhar bem diferente sobre alimentação saudável, sobre alimentação de uma forma geral, né? Aqui pra gente no Ocidente, a alimentação saudável é o quê? É comer fruta, verdura, legume, né? Isso é uma alimentação saudável? Depende, até é, né? Mas o Ayurveda, ele tem um olhar muito mais profundo sobre alimentação. Então, assim, é um olhar mais minucioso, né? Então, a alimentação, ela é a base do tratamento ayurvédico. O Ayurveda, ele inclui outras coisas no tratamento, mas a base do tratamento é orientação da alimentação, né? E dentro do Ayurveda, por exemplo, alguns alimentos, eles vão ser super indicados para uma pessoa, mas já não vão ser tão bons assim para outras pessoas, né? E até mesmo para a própria pessoa. Então, em algum momento da vida, aquele alimento ele é super indicado porque a pessoa está com determinado tipo de desequilíbrio e aquele alimento vai ser super bacana, só que em outro momento da vida dela, aquele alimento não vai ser tão legal assim. Então, ela tem que evitar o excesso daquilo, né? E a alimentação, ela não vai variar só de pessoa para pessoa. Ela também vai mudar conforme o clima, a estação do ano. Então, no verão vai ser indicado um tipo de alimentação, no inverno vai ser indicado outro tipo de alimentação. Então, a alimentação, ela não é uma coisa assim, é aquilo, pronto. Você vai comer aquilo pro resto da vida, aquele cardápio fechado. Lógico que a gente tem que comer de tudo, todo mundo tem que comer de tudo. Só que é o que eu tô falando, existem algumas peculiaridades, então às vezes determinado tipo de alimento é super bom para o meu biotipo ou para a minha situação de vida atual, mas lá pra frente aquele alimento já não vai ser tão bacana assim, né? Então é uma visão bem diferente do que a gente está acostumado aqui mesmo, né? Então, como eu já falei, todo e qualquer tratamento ayurvédico, a base vai ser as orientações da alimentação. E a medicina indiana, ela também aborda, ela nos ensina o poder dos alimentos na nossa saúde, não só física, mas também na nossa saúde e no nosso estado mental, né? E eu já vou explicar isso para vocês também. Bom, então, nos alimentos, não em todos os alimentos, mas assim, alimentos como frutas e vegetais frescos, a gente encontra prana, né? Prana é energia vital, é energia que a gente necessita para se manter vivo, né? Então a gente retira essa energia, esse prana, dos alimentos frescos, então de frutas, verduras, legumes, né? Então, por isso que a alimentação ayurvédica ela é baseada em alimentos frescos e, se possível, alimentos da época, da estação. Então, frutas da estação, legumes da estação, isso vai ter muito mais prana, né? Então, uma alimentação com muito prana, ou seja, com muita energia, né? É uma alimentação considerada sátvica dentro do Ayurveda. Essa palavra sátiva, ela nos refere à harmonia e equilíbrio. Então, é uma alimentação que vai nos trazer equilíbrio, harmonia para a nossa saúde física e mental. Agora, existem outros dois tipos de alimentos e de alimentação que são os opostos, né? De um lado, a gente tem os alimentos rajásicos, que são aqueles que promovem uma perturbação, um estado de agitação mental, digamos assim. A gente pode pensar nos alimentos ali estimulantes, né? Que podem até provocar uma certa ansiedade. Quando a gente pensa nesses alimentos estimulantes, a gente pensa em qual, assim, de primeira? O café, né? Então, todos os alimentos que possuem cafeína, que é estimulante do sistema nervoso central,
é considerado um alimento rajásico, né? Que deixa a gente ali pilhadão, muito agitado, e para quem sofre de ansiedade pode até piorar o quadro de ansiedade. E do outro lado, a gente tem a alimentação e os alimentos tamásicos, né? O que quer dizer tamas? Tamas quer dizer escuridão, né? Então, assim, mas quando a gente pensa na alimentação tamásica, a gente está querendo dizer que é uma alimentação pesada, letárgica, que traz um peso não só para o corpo, mas também para a mente. Então, quais são esses alimentos que a gente come e a gente fica, parece que para baixo, parece que a gente não tem energia? Vamos pensar, uma coisa simples, um fast food. Você vai comer um hambúrguer cheio de fritura, cheio de gordura, isso deixa a gente para baixo, deixa a gente prostrado, né? Então isso é uma alimentação tamásica. Então o excesso de alimento tamásico e o excesso de alimento rajásico não é bom. O ideal é que a gente, né, tenha a base da nossa alimentação, uma alimentação sáttvica, com muito prana, ou seja, muitos alimentos frescos. Beleza? Bom, então dentro do Ayurveda também, quando a gente está fazendo um tratamento, né, quando a gente está tratando um paciente, a gente tem que olhar como estão os doshas dessa pessoa, como que está o equilíbrio e o desequilíbrio. E a nossa orientação sobre alimentação vai ser baseada no equilíbrio e no desequilíbrio dos doshas. Ou seja, se eu identifiquei que essa pessoa, ela tá com excesso, ela tá com muito dosha vata, né? Ela tá com aumento do dosha vata, então eu vou orientar para essa pessoa uma alimentação para pacificar, para reduzir esse dosha vata. Então essa pessoa, ela vai ter que evitar alimentos muito secos, alimentos frios, gelados, congelados, que mais? Alimentos excesso de farinha branca, de açúcar branco, então coisas que perturbam, que aumentam o dosha vata, essa pessoa vai ter que evitar. Então ela vai ter que dar preferência a alimentos quentes, untuosos, levemente oleados, né, alimentos mais pesados, né. Outro exemplo, uma pessoa está com excesso de dosha pitta, eu vou falar para essa pessoa preferir alimentos mais refrescantes, alimentos que não sejam tão quentes, evitar o excesso de pimenta. Então, por isso que eu falo que a alimentação, a orientação da alimentação dentro do Ayurveda vai depender muito da avaliação do equilíbrio e dos desequilíbrios do dosha da pessoa, né? Então é o que eu falei, lógico que a gente tem que comer de tudo, todo mundo tem que comer de tudo, mas quando a gente faz essas orientações de alimentação, né, baseado nos doshas, então vamos supor, uma pessoa que tem o vata agravado, eu vou falar para ela evitar o consumo de café, porque o café aumenta bastante o dosha vata. Então quer dizer que ela não pode tomar café? Não, não é isso, mas ela tem que evitar o excesso. Se ela puder não tomar, ok, mas ela tem que evitar o excesso, dar preferência a outros alimentos que pacifiquem esse dosha. Beleza? Bom, agora eu vou entrar na parte das orientações ayurvédicas para alimentação. Então eu vou trazer algumas orientações que o Ayurveda fala pra gente. A primeira delas seria comer apenas o necessário e apenas quando você estiver com fome. Isso porque quando a gente sente fome, isso quer dizer que o nosso corpo já digeriu a refeição anterior e o nosso corpo está preparado para receber outro alimento. Você comer sem fome e você comer além do que o seu corpo está precisando naquele momento, você vai reduzir a sua capacidade de digestão. Então você pode ter sintomas de indigestão depois, tá? Outra coisa seria evitar consumir e ingerir líquidos durante as refeições, principalmente líquido gelado. Então, sabe aquele suquinho com gelo, aquele refrigerante com gelo? Então, a Ayurveda, corta isso, tá? Isso porque esse líquido, né, principalmente o líquido gelado junto com a refeição, ele também vai diminuir a capacidade de digestão. Ai, Ana Cláudia, mas eu vou comer comida no seco, assim? Não, você pode tomar uns goles de água, tá? Não precisa tomar um copão de água, mas uns golinhos de água durante a refeição e a água na temperatura ambiente, beleza, não tem problema. Você tomar um chazinho digestivo antes ou logo depois da refeição também não tem problema, porque na verdade vai te ajudar na digestão. O que é bom evitar não fazer é tomar refrigerante, suco enquanto você está comendo, tá bom? Bom, as refeições, elas devem possuir os 6 sabores. Pois é, como assim, Ana Cláudia, os 6 sabores? Então, a gente tem 6 sabores, né? Que é o doce, o salgado, o amargo, o adstringente, o picante
e o azedo ou o ácido, né? Então, as refeições, elas deveriam ter esses 6 sabores. Mas como que eu vou fazer uma refeição com 6 sabores? Bom, tem alguns alimentos, algumas especiarias, alguns temperinhos que a gente usa, algumas especiarias, que eles possuem mais de um sabor. Por exemplo, o alho é um deles. O alho é um que possui quase os 6 sabores. Se eu não me engano, o alho possui 5 sabores. Então, para você conseguir contemplar os 6 sabores na sua refeição, você deveria incluir as especiarias, que são maravilhosas. Então, colocar gengibre, açafrão, coentro, alho, cebola. Então, você deixar essa comida bem temperadinha, porque além de ficar gostosa, você vai contemplar os 6 sabores também, tá? Bom, outra dica, o almoço deve ser a sua principal refeição. Isso porque das 10 horas às 14 horas é quando o sol tá pina ali, ó, tá trabalhando a plena potência. E quando o sol tá ali, tipo, super forte, quer dizer que o nosso fogo digestivo, a nossa capacidade digestiva, ela também tá maior. Ou seja, por isso que o almoço tem que ser a principal refeição. Então, no almoço, você pode comer um pouquinho mais. No almoço, você pode comer umas comidas um pouco mais pesadas de uma forma geral, porque a sua capacidade de digestão está bem maior. No jantar já é o contrário, nossa capacidade digestiva está muito baixa, então você deve comer uma coisa bem levinha, legumes, refogadinhos ali, ou uma sopinha, e você deve ingerir essa última refeição pelo menos 3 horas antes de você dormir, certo? Bom, outra coisa que o Ayurveda fala é cuidado com as combinações de alimentos. Tem muitas combinações que a gente está acostumado a fazer que o Ayurveda fala não faça isso. Por quê? Essas combinações, elas levam a uma dificuldade no processo de digestão e levam à formação de ama, que é toxina, tá? Então tem algumas combinações que muitas pessoas, né, têm costume de fazer. Por exemplo, estrogonofe, né? Então a Ayurveda fala assim, não misture leite com carne, né? Então estrogonofe ou uma carne com molho branco. Então o Ayurveda fala para não misturar leite com carne. Leite com frutas, principalmente as frutas ácidas, mas as frutas de uma maneira geral. Então, aquele iogurte com frutas também não é bacana. Misturar 2 tipos de leguminosa, então comer arroz, feijão e lentilha também não é bacana. Então, existem diversos tipos de orientação, diversas combinações que eles falam pra gente não fazer. Misturar mais de um tipo de alimento de origem animal. Então, por exemplo, a carne com o queijo, com o leite, né? O ovo com o queijo. Então, não fazer essa mistura de mais de um produto de origem animal. Então, tem essas diquinhas lá no meu blog, tá? E vocês vão encontrar esse texto lá, assim, ó, alimentação no Ayurveda, dicas e curiosidades. Então, se vocês têm curiosidade de saber um pouquinho mais, vai lá no blog ayurvedana.com.br e procura esse tema, alimentação no Ayurveda, dicas e curiosidades, que lá vocês vão encontrar a listinha ali de alguns exemplos de combinações que o Ayurveda fala para não fazer. Né? Eu sei que a comida ela é muito cultural, né? Coisas que são culturais pra gente aqui no Brasil não é na Índia e vice-versa, né? E aí você deve estar pensando, poxa vida, mas eu nunca mais vou comer meu estrogonofe, né? Tudo bem, você não precisa cortar o seu estrogonofe, né? Se você não quiser. Mas eu acho que você pode levar o ensinamento no seguinte, se você sabe que isso dificulta a sua digestão e facilita o processo de formação de ama, que são toxinas, então evite de fazer essa combinação num dia que a sua digestão não tá legal, num dia que você tá com indigestão, ou num dia que você tá doente, por exemplo, né, que você tá resfriado, ou que você tá com alguma outra coisa. Então, deixa pra comer isso num dia que seu fogo digestivo tá top, né? E se você quiser comer, você sabe que pode ser que você tenha uma indigestão. Na época que realmente eu comia carne, eu amava estrogonofe. E quando eu comia estrogonofe, eu realmente percebia que eu não ficava bem depois. Então eu sentia aquele prazer do estrogonofe, porque eu amava estrogonofe, só que depois eu não me sentia legal. E aí depois que eu estudei a Ayurveda que eu fui perceber, eu falei, cara, olha como que as coisas fazem muito sentido. Aí é uma questão de escolha de cada um, se você vai continuar comendo ou não, mas se você quiser continuar comendo, pelo menos que você evite essa combinação no dia que você não estiver legal, tá bom? Bom, quantidade de refeições por dia. O Ayurveda, ele indica que a gente faça até 2 refeições por dia.
Ana Cláudia, 2 refeições por dia? 2 refeições por dia. Lógico que assim, gente, tudo vai depender do seu gasto energético, de quanto que você gasta de energia, de atividade física que você faz, de esforço que você faz, né? A gente tá pensando no Ayurveda aí há 5.000 anos atrás, era uma rotina completamente diferente, uma vida completamente diferente. Então, hoje em dia, pensando isso nos dias atuais, a gente pensaria de 3 até 4 refeições. Mas tudo depende de indivíduo para indivíduo, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um gasto energético, né? E tudo vai depender da fome, e não vontade de comer. Então, coma quando você estiver com fome, não quando você está com vontade de comer, são coisas diferentes. Além disso, o Ayurveda também fala que os alimentos crus, então verdura crua, legume cru e até frutas cruas, elas devem ser ingeridas antes. Primeiro, por quê? Isso porque tudo que tá cru, ele é mais difícil para digerir, e tudo que é mais difícil para digerir deveria ser ingerido primeiro, né? E eles também falam assim, não converse durante as refeições, não assista TV, não se distraia, foque a sua atenção ali no alimento. Isso porque vai facilitar a sua percepção de fome, de quando você já estiver satisfeito, e até vai facilitar o seu processo digestivo mesmo, você focar ali na comida, né? E você não deve comer nem muito devagar, mas também nem rápido demais, porque isso também pode atrapalhar o seu processo digestivo, tá? Bom, a pergunta de milhões, a pergunta que não quer calar. O Ayurveda, alimentação ayurvédica, é vegetariano, é vegano, o que é? Não é nenhum dos dois, tá? O Ayurveda, inclusive, dependendo do caso, ele vai indicar o consumo de carne para algumas pessoas em algumas situações, tá? Então, ele fala sobre leite, sobre ovo, sobre carne, ele não é vegetariano, mas, né, não é vegetariano, mas ele indica carne para alguns casos, mas não é esta carne que você está acostumado a comprar no mercado ou no açougue. Não é essa carne. O Ayurveda fala que a carne que a gente consome deveria ser uma carne de um animal criado livre. A carne de um animal que tem a sua própria alimentação ali, que ele come o que ele tem que comer, não milho ou ração, né? E a gente sabe que essas carnes que a gente compra no mercado, no açougue, são de animais presos, né? Animais que não vivem livres, animais que não estão pastando vaca, o boi não tá pastando, ele tá comendo ração, né? Então, essas carnes que a gente consome hoje em dia, né, a galinha de granja lá, né, o frango de granja, não são carnes adequadas, né? Então, não é vegetariano, mas, né, 3 pontinhos. Aí cada um tira as suas conclusões, né? Bom, então assim, eu acho que o Ayurveda, ele traz muitos ensinamentos pra gente sobre alimentação. Tem muitas coisas que batem muito de frente com o que é cultural pra gente, com o que a gente está acostumado a fazer, né? E a gente sabe que a alimentação é uma coisa muito cultural, tá? Mas eu acho assim que cada um vai pegar aquilo que achar que lhe serve para sua própria vida e para sua própria saúde. Se vocês me perguntarem se eu faço tudo que o Ayurveda, sobre alimentação ayurvédica, tudo que o Ayurveda fala, eu faço, eu sigo a risca? Não, eu não sigo tudo, né? Por exemplo, o Ayurveda fala para não misturar leite com fruta, né? Vamos pensar um exemplo aí, a pizza, gente, né? Tomate é fruta, né? E tudo bem, né? Não tem leite ali na pizza, mas tem o queijo, né? Então, e a gente usa o leite para fazer o queijo. Eu como pizza? Como. Eu como toda semana? Não. Mas eu deixo de comer? Não. Eu como pizza no dia que eu sei que eu tô bem, que a minha digestão tá bacana, que eu não tô doente, que eu tô saudável, que eu tô de boa. Agora, num dia que eu não tô legal, eu não vou comer pizza. Eu vou comer uma sopinha, eu vou comer um leguminho, eu vou comer um arroz integral com legume. Entendeu? Então, assim, eu tomo sorvete? Tomo. Sempre? Não, muito raramente, mas eu tomo. Se eu fosse seguir tudo exatamente, o Ayurveda fala do sorvete, pelo amor de Deus, não, o sorvete não vai apagar seu fogo digestivo, mas eu tomo quando eu tô bem, né? Então, assim, eu acho que cada um vai pegar aquilo que lhe for mais conveniente, mas o que serve pra você, o que cabe pra você, né? E aqui eu tô pra
dar informação, para falar para vocês como é que é, né? Eu dei uma pequena introdução, lógico que tem muito mais coisas sobre alimentação ayurvédica, eu trouxe um pedacinho, né, do que existe sobre alimentação ayurvédica, e aí eu acho que é cada um fazendo as suas escolhas. E eu acho que o conhecimento, ele permite a gente a fazer escolhas mais conscientes. Então, beleza, tu quer comer o estrogonofe? Vai fundo, cara. Só que pode ser que você sinta uma indigestão depois. Ah, mas eu sei que eu vou sentir, mas mesmo assim eu quero comer. Então você tá fazendo de forma consciente, você sabe o que você tá fazendo e você sabe o que você vai encontrar depois, né? Então é você ter conhecimento para fazer escolhas mais conscientes. Falar, ó, eu escolhi isso, mas eu tô consciente do que eu tô escolhendo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema de alimentação ayurvédica, tenham entendido como que funciona um pouco da orientação alimentar ali dentro do tratamento ayurvédico, das peculiaridades e tudo mais. E espero que alguma coisinha de útil vocês consigam tirar desse vídeo para a vida de vocês. Que eu tirei bastante coisa e eu acho que ajuda bastante. E eu espero vocês no próximo tema, pessoal. Até mais!